Fala pessoal, tudo bem com vocês? As novas versões da entrevista de Jorge Jesus e as repercussões no Flamengo. Afinal de contas, o técnico quer voltar ou não? Não pegou bem tudo o que ele disse e ele não negou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, eu acho que vocês já sabem, né? O técnico Jorge Jesus, ele se manifestou, acabou dando uma entrevista ao colunista Renato Maurício Prado, do Portal UOL, que divulgou toda a conversa que teve durante um jantar, enquanto algumas pessoas assistiam a partida entre Flamengo e Tajeres. Uma conversa que, segundo o treinador, no dia de hoje, foi uma conversa informal. E o jornalista acabou por vazar essa conversa. Não foi uma entrevista, foi apenas um vazamento de informações. Agora, é claro que a gente vai especular. Esse vazamento de informações, ele foi premeditado? Ele foi proposital? Ou ele foi, digamos, de uma maneira ingênua, inocente do treinador, conversando com outras pessoas, incluindo um jornalista? Se você fala para um jornalista, a menos que exista aquele acordo do off, tipo, estou falando com você, mas não quero que você publique isso, aí o jornalista tem por direito, né, por dever, melhor dizendo, respeitar essa confidencialidade. Quando não há esse acordo, o jornalista pode, muito bem, publicar aquilo que foi dito, porque aí tem aquilo que a gente estuda na faculdade, do valor notícia, né, do quanto isso é relevante, o quanto é importante, e vamos convenhar que muitas frases ditas pelo Jorge Jesus, publicada nessa matéria do Portal UOL, elas são muito importantes, elas são muito relevantes. E aí vai ter torcedor que vai dizer, poxa vida, mas para que publicar, para causar um tumulto e tudo mais? Isso não entra no valor notícia. Claro que você tem que ter um compromisso e um respeito pela opinião pública, mas é muito mais importante ter o Jorge Jesus aqui se oferecendo ao Flamengo do que a repercussão que ele causa. A repercussão também vira um fato ali na frente. O fato é que o Jorge Jesus disse várias frases, analisou o trabalho de vários treinadores, como o do Abel Ferreira, que ele disse que o Palmeiras não jogava um futebol legal, que hoje joga o melhor futebol do Brasil, mas que o melhor dos portugueses trabalhando aqui é o Vitor Pereira. Falou sobre o elenco do Flamengo, disse que não gosta do William Arão de zagueiro, curiosamente depois dele ter feito um gol contra. Disse que o João Gomes não esperava como ele tivesse florescido para o futebol, né, na medida em que ele considerava ele bem fraquinho quando ele estava por lá. Algumas declarações bem fortes, que a seleção brasileira seria um convite irrecusável e que se o Flamengo quisesse, ele tá aqui até o dia 20 e depois ele vai resolver a sua vida. Essa expressão, essa frase especialmente pegou muito mal. Porque assim, o Jorge Jesus fala isso como se o Flamengo tivesse obrigação ou quisesse o procurá-lo, né? Porque ele tá aqui no Brasil, ele pode muito bem assumir o Flamengo, só que o Flamengo tem treinador. E curiosamente, o treinador que hoje está no comando do Flamengo é um compatriota seu. Quando ele se coloca à disposição, ele desrespeita o profissional que lá está. Ele deveria ter dito, não, o Flamengo temos uma história e tudo mais, mas o Flamengo hoje tem técnico, né? E ele em nenhum momento faz isso. Ele se coloca à disposição e a matéria, inclusive, do Renato, no último texto diz assim, olha, se o Flamengo piscar, quem sabe dá namoro, né? Uma coisa assim. Não pegou legal. E o Paulo Souza não gostou e a diretoria do Flamengo também não. Por quê? Porque o Jorge Jesus, ele joga toda a responsabilidade para a diretoria. Em outro trecho, ele também fala que ele pediu para que os diretores fossem até Portugal apenas em janeiro. Eles optaram por ir em dezembro. E em dezembro ele já tinha dito que ele não podia sair do Benfica. Como se realmente os diretores do Flamengo tivessem escolhido o timing errado e sequer feito uma proposta. Porque ele também disse que não houve nada formal, mas ele também já tinha avisado que não poderia sair. Então por que haveria essa proposta formal? É que os dirigentes também lidaram muito com o afã do torcedor, né? Ao saber que esses dirigentes iriam a Portugal em busca de um novo técnico. Imagina se não conversassem com o Jorge Jesus. Era tudo que o torcedor queria naquele momento.
Mas eu acho que o torcedor do Flamengo tá entendendo que talvez a postura do Jorge Jesus de largar o clube naquele momento em 2020, de nunca ter querido voltar em todo esse tempo e que agora, nesse momento, enquanto o time está em formação, em processo, com uma nova comissão técnica se colocar à disposição, é muito oportunismo. E o Jorge Jesus foi muito mal nessa, porque, como eu disse, é um compatriota que está empregado e podia não ser, podia ser qualquer outro profissional. E ele tá usando de um artifício para mexer com o torcedor. Depois de um empate na Argentina, em que muito se questionou a forma como aconteceu, porque ainda o Flamengo passa por alguns problemas, especialmente defensivos. Tem um clássico contra o Botafogo, daqui a pouco contra outro português, o Luiz Castro, e ele parece que coloca uma pimenta do tipo, eu tô aí, né? Se não me quiserem, aí não é culpa minha. É uma coisa muito baixa mesmo que fez o Jorge Jesus. Em contato com amigos, segundo a coluna do Sidney Garamboni do Grupo Globo, ele não negou os conteúdos, mas usou esse argumento de que foi um vazamento. Talvez isso seja verdade, eu não estou decretando que sim nem que não, porque o Jorge Jesus deu uma entrevista ao Bem Amigos que só vai ser reproduzida na próxima segunda-feira. E havia um acordo de confidencialidade para que ele não concedesse nenhuma outra entrevista exclusiva até o programa ir ao ar. Como a entrevista, o bate-papo no UOL para o Renato Maurício Prado ganhou todas as manchetes no dia de hoje, a Globo se viu obrigada, talvez, né, a publicar inclusive um trecho em que o Jorge Jesus fala sobre a sua saída do Benfica, sobre o porquê disse não ao Flamengo, exatamente pelo que a gente já sabia, né? Existia uma multa de 10 milhões de euros. Ele não podia sair enquanto estava empregado e não podia sair depois que pediu para sair até o fim do contrato, por isso que ele passa esse primeiro semestre sem aceitar clube nenhum, porque ainda essa multa estaria vigente. E ela vai diminuindo, né, paulatinamente. Agora ele pode assinar com outro clube, inclusive está na mira do Fenerbahçe, ex-clube, inclusive, de Vitor Pereira. Vejam como a dança das cadeiras ela funciona muito no futebol. Mas enfim, ele não negou, ele disse que não foi uma entrevista e a Globo esperava que ele desse apenas essa exclusiva na segunda. Por isso antecipou um trecho já no dia de hoje para não perder o hype da notícia, né? Vamos usar uma linguagem do internetês aqui. Agora, de qualquer forma, ao falar para um jornalista, ao usar essas frases e talvez reproduzir aquilo que ele pensa, realmente ele não foi bem. Realmente ele não foi bem. Agora, o que eu posso dizer para vocês, né, pelo que a gente está acompanhando, o Flamengo, até por conta da exposição que o Jesus colocou os dirigentes do Flamengo, eles não pensam em repatriá-lo nesse momento. Dão confiança ao Paulo Sousa. Se isso é verdade, se os resultados vão nos provar o contrário, bom, não sabemos. O fato é que a postura do Jorge Jesus ela incomodou demais a comissão técnica do Paulo Sousa, o próprio Paulo Sousa e os dirigentes do Flamengo. Esse negócio de sair quando eu bem entendo, e ele recém tinha renovado, né? Em 2020. Ele recém tinha renovado com aquela brechinha que se viesse um clube europeu ele saía. E aí botou na conta da pandemia, que realmente foi um problema macro, né? Sabemos, eu bati muito nessa tecla, de que ele estava enclausurado, como se fosse um leproso. Ele usou esses termos, que vinha um funcionário dar comida no hotel e saía e virava as costas e tudo mais. Era um momento crítico da pandemia. Ninguém sabia ainda se podia circular, se não podia, não tinha vacina, muitas vidas ceifadas. E eu entendo até o fato dele querer voltar para o seu país, ficar com a família e tudo mais, e naquele momento deixar o país que vivia uma instabilidade. Agora, foi uma escolha dele, foi uma opção dele deixar o Flamengo. E não é assim, né? Ele não vai voltar a qualquer momento assim que ele bem entende. Apesar do carinho dos torcedores rubro-negros com ele, que vai ser eterno, e ele também em relação ao Flamengo. E também o Jorge Jesus precisa entender uma coisa, né? Eu não quero aqui minimizar o trabalho que ele fez, que foi maravilhoso, espetacular naquele período de tempo em que ele conquistou o Brasileiro e Libertadores com o time jogando bem, bonito, de forma espetacular. Inclusive mudou e quebrou alguns paradigmas no futebol brasileiro. Até 2018, sem menosprezar, tá, gente? Porque tem várias formas de você ser campeão. O Corinthians de 17 e o Palmeiras de 18, por exemplo, jogavam um futebol muito mais competitivo, combativo do que propriamente plástico. O Flamengo do Jesus em 19 muda um pouco isso. O Sampaoli também tem digamos, uma contribuição. A partir daí o torcedor quer ver um pouco mais. O Palmeiras do Abel Ferreira no início sofreu um pouco essas críticas, hoje já joga um futebol muito mais consistente, muito mais interessante de se assistir, inclusive. O Atlético Mineiro também é um time envolvente, mas a régua subiu, muito por conta do trabalho do Jesus. Não acho que ele reinventou o futebol, não acho que ele fez coisas que nunca ninguém tinha feito, não. Mas o time dele realmente chamava atenção, também pela qualidade técnica dos jogadores, né? E hoje, se a gente for
cogitar, né, o Jesus voltar, uma volta do Jesus. É claro que a gente nunca vai saber, a menos que isso aconteça na prática, se ele vai ter o mesmo sucesso. Mas ele não tem mais um Gerson, não tem mais um Pablo Mari, que dava uma sustentação na defesa. O Felipe Luiz não é mais o mesmo, o Rafinha também já foi embora, e o Isla não é o Rafinha, especialmente o Rafinha de 19. Então várias coisas mudaram. Talvez tem muitos jovens entrando no time, como o João Gomes, como o Lázaro. Será que ele trabalharia da mesma forma? Será que o time jogaria da mesma intensidade? Não sabemos e talvez nunca saberemos, porque acho que essa relação do Jesus com os atuais dirigentes e com o Flamengo nesse momento, ela realmente acabou rachando depois dessa entrevista dele. E que o Paulo Souza tenha tranquilidade para trabalhar, independentemente da qualidade dele, do trabalho, se tá bom ou tá ruim, acho que tá no começo ainda, mas o Jesus gosta de causar, né? Causou mais uma vez e eu não sei se tem algum torcedor aí que ainda o aceitaria de volta. Quero ouvir vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!